O santo do dia 22 de dezembro. Hoje vamos contar a história de vida de Santa Francisca Xavier Cabrina, heroísa dos tempos modernos. Santa Francisca Xavier Cabrina nasceu em Santo Ângelo, na Lordina, na Lombardia, na Itália, em 15 de julho de 1850. Última dos 13 filhos de Agostinho Cabrina e Estela Ordini, recebeu o nome de batismo de Maria Francisca, ao qual mais tarde se ajuntou ao seu nome de batismo Xavier pelo seu amor e veneração ao apóstolo das Índias. Aos 11 anos de idade, Santa Francisca Xavier fez voto de castidade. Seguiu sua carreira estudando para professora de magistério na congregação religiosa nas Filhas do Consagrado Coração de Jesus, em Orluno, terminando seus estudos de professora aos 18 anos. Sentindo-se a vocação divina, pretendeu entrar para a congregação religiosa, mas foi recusada por ter uma saúde frágil. Exerceu durante 2 anos o cargo de professora primária em Vigdaro e durante 3 anos dedicou-se na sua terra natal à instrução religiosa da juventude e tratamento dos enfermos daqueles que eram atingidos pela peste. Aos 23 anos, novamente Francisca Xavier tentou mais uma vez entrar na congregação religiosa. Mais uma vez, foi impedida por ter uma saúde frágil. Após isso, Santa Francisca trasladou-se à casa de província em Condogono, a fim de reformar, pois estava fraca e decadente a casa. Fez a profissão em 877. A partir disso, em meio a grandes tribulações e aos sofrimentos, ela encontrou 7 jovens, primeiras companheiras de sua futura obra. 3 anos mais tarde, fundou uma congregação religiosa, a 10 de novembro de 1880, no desmantelado convento franciscano, aonde 14 do mesmo mês deu os primeiros novo instituto, com a inauguração de uma capela em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Um mês mais tarde, teve a obra recebida a aprovação episcopal. Francisca contava então com 30 anos de idade. Enquanto se dedicava com as suas companheiras à educação dos meninos e à catequese dos rapazes, foi acompanhado às regras do seu instituto a obra de prudência sobre-humana, que recebeu a aprovação episcopal em 1881 e definitiva o Vaticano, pela Santa Sé, em 1907. Em 1884, com 7 anos de vida da sua obra, já contava com 5 casas abertas. Em 1887, partiu ela para Roma, aonde no princípio encontrou dificuldades e portas fechadas, até com fé e simplicidade e perseverança, Santa Francisca obteve autorização do cardeal vigário para construir escola gratuita para as pessoas pobres fora da Porta de Pia e auxílio infantil na Sabérnia e em Áspria. O problema da imigração italiana para a América do Norte preocupava então o bispo de Placença, o Monsenhor Scalabrini, que pediu à serva de Deus algumas de suas religiosas para irem socorrer aqueles desamparados, mas a virtuosa fundadora se dedicava a responder, pois pensava nas missões no Oriente. Foi então consultar o Papa Leão XIII, que, após ouvir Francisca, concluiu não ao Oriente, mas ao Ocidente. E desde nesse momento ficou decidida a sua partida para Nova York, ao qual veio realizar pela primeira vez em 1889. Com quase 40 anos de idade, começou uma série ininterrupta de viagens percorrendo a América do Norte inteira, transportando-se no cavalo as cordilheiras dos Andes, sendo por toda parte conhecida como a mãe dos imigrandos. E lá, de casa em casa, procurando ovelhas perdidas, enfermos e crianças que não sabiam ler e nem escrever. Lutou desnotadamente contra a fome e a enfermidade. Em 1912, fez sua última viagem a Roma, a Nova York. A santa fundadora das missionárias da consagração do Coração de Jesus morreu em 22 de dezembro de 1917,
no hospital para imigrantes que ela mesma havia construído em Chicago, nos Estados Unidos. O seu corpo foi trasladado para Nova York, nos Estados Unidos. A fama de suas virtudes e prodígios operados fizeram que logo da sua morte começasse o processo de beatificação, que veio ser realizado em 1938, chamada pelo Papa Pio XII a heroína dos tempos modernos. Ela foi canonizada por ele em 7 de julho de 1946. Outros santos e beatos celebrados no dia 22 de dezembro: a comemoração de São Cremão, bispo de Nápoles, e muitos outros mártires no Egito no ano de 250. Eles foram martirizados por recusarem a fazer adoração aos deuses pagãos, por recusarem a negar a fé ao nosso Senhor Jesus Cristo e por recusarem a negar a Santa Igreja Católica. Por defender a Igreja Católica, por defender ao Senhor Jesus Cristo, foram martirizados no ano de 250 pelo Império Romano. A comemoração de Santo Inquirirão, mártir também no Egito, em 250, Santo Inquirirão foi martirizado pelo exército do Império Romano após recusar fazer adoração aos deuses pagãos, após recusar negar a fé em Jesus Cristo, por recusar a negar a fé à Santa Igreja Católica. Foi morto pelo exército do Império Romano no ano de 250. Em Roma, junto à Via Lacubillana, no cemitério das Duas Lauros, 30 santos mártires que receberam todos no mesmo dia a coroa do martírio no ano de 280, mortos pelo Império Romano, por recusarem a fazer adoração aos deuses pagãos, por recusarem a negar ao Senhor Jesus Cristo, por recusarem a negar a fé à Santa Igreja Católica. Então foram martirizados pelo exército do Império Romano em 280. Em Rote, na região do Egito, 43 santos, monges mártires no quarto século, mortos pelo arianismo, que perseguiram e mataram os cristãos católicos, por defender o cristianismo e por defender a unidade entre Jesus e Deus e o Espírito Santo. Foi perseguido pelos arianismos, perseguido no Egito no quarto século. Em Tilleggen, Guardiria, na região da Lotharingia, atualmente Holanda, Santo Hugo, bispo, faleceu de morte natural em 866, mas fez um belíssimo trabalho na Igreja Católica, levou o Evangelho, convertendo várias pessoas ao cristianismo e ao catolicismo no ano de 866. O presbítero da Companhia de Jesus, mártir, em 1662. Em 1662, em Londres, na Inglaterra, o beato Tomás Lourdes, presbítero da Companhia de Jesus, foi martirizado pelo rei da Inglaterra por defender a fé católica, por evangelizar e por recusar a participar da religião anglicana pelo rei da Inglaterra. Foi martirizado em plena praça pública em Londres, decapitado. Na Espanha, o beato Epifânio Gomes Alvaredo, presbítero da Ordem de Santo Agostinho, foi mártir em 1936, morto pelo exército nazista, que matou por ele defender a Santa Igreja Católica, por defender o Senhor Jesus Cristo, por defender os pobres, por defender os judeus, por defender aqueles que os nazistas estavam perseguindo. Foi preso, levado ao campo de concentração e morto por vários tiros em 1936 pelo exército nazista de Hitler. Este foi os santos e santas e beatos celebrados no dia 22 de dezembro, dia de Santa Francisca Xavier Cabrini.